Então, como nós temos visto já nas últimas aulas, nós vimos quais são os materiais obturadores que nós utilizamos para fazer uma hermética obturação do canal radicular e quais são as técnicas de obturação. Imaginem vocês que agora vocês estão frente a um paciente que precisa de um tratamento endodôntico, mas ele apresenta risogênese incompleta. Ou seja, um paciente jovem que por algum problema, por alguma necessidade, vai precisar fazer o tratamento endodôntico desse dente com risogênese incompleta. Quando que um dente é considerado um dente com risogênese incompleta? Quando histologicamente o ápice não apresenta a dentina recoberta por cemento lá na região apical, ou quando radiograficamente esse dente ainda não atingiu o 10º estágio de Nolla, que é aquela classificação que nos apresenta radiograficamente um ápice totalmente formado e uma raiz totalmente completa. Então é nessas condições que nós temos um dente com risogênese incompleta. O tratamento radical em dentes com risogênese incompleta, ou seja, o tratamento endodôntico no dente com risogênese incompleta, apresenta uma limitação. Então vocês imaginem todas aquelas técnicas que nós empregamos de irrigação durante o preparo do canal radicular, a prova do cone. Como que vamos fazer uma prova do cone e uma obturação num dente com risogênese incompleta? Então, como que nós vamos travar um cone? Veja aqui nesta imagem que eu tenho um dente com risogênese incompleta, a prova do cone e o cone ultrapassando, porque olha o diâmetro dessa raiz que está incompletamente ainda formada e o diâmetro do cone. Então, todo esse material obturador vai extravasar, vai passar lá para a região apical. Então, qual é a opção que nós temos frente a esse problema? Existem princípios que vão levar um dente a precisar fazer um tratamento endodôntico. Quando que um dente com risogênese incompleta pode precisar de um tratamento endodôntico? Se esse paciente sofreu um trauma. Lembram da aula de trauma? Que quando o paciente sofre um trauma, às vezes pelo impacto do trauma, pode levar a uma necrose, ou às vezes o impacto do trauma pode levar a uma fratura e uma exposição dessa polpa e precisar fazer o tratamento endodôntico, ou uma exposição da polpa através da cárie. Então aqui a gente tem um exemplo de uma radiografia de um dente com risogênese incompleta. Observe o ápice incompleto ainda, incompletamente formado, e ele está com uma cárie já com um comprometimento pulpar. Então, esta é uma indicação de um tratamento endodôntico de dente com risogênese incompleta. Neste outro slide, a gente também observa um dente já necrótico. Veja que na porção apical a gente já tem uma imagem radiolúcida. Inclusive tinha uma fístula, que a gente colocou um cone pela fístula para rastrear, mostrando a necessidade do tratamento endodôntico nesse molar com risogênese incompleta. E daí nós vamos nos deparar com duas situações. Ou esse tratamento endodôntico vai ser realizado num dente com polpa viva ou com polpa morta. Por que é importante a gente saber se a polpa está viva ou se a polpa está necrótica? Porque dependendo da situação da polpa, a gente vai escolher o tratamento mais apropriado. Quando nós temos um dente com risogênese incompleta, com polpa viva, nós vamos optar por um tratamento que nós chamamos de apsigênese. Quando nós temos um dente com risogênese incompleta, com polpa necrótica, com polpa morta, nós vamos optar por um tratamento que nós chamamos de apsificação. Nós já vamos ver o que significa cada uma dessas denominações. O que é a apsigênese? A apsigênese é a complementação da formação radicular fisiologicamente. Então, quando a gente pretende fazer uma apsigênese, nós temos uma polpa viva e que através desse tratamento eu vou conseguir que esta raiz termine a sua formação, que esse ápice
termine o seu fechamento. Então, quando nós temos uma polpa viva, nós vamos conseguir uma complementação radicular fisiologicamente. Nós vamos conseguir o desenvolvimento do canal radicular, não só na sua forma, né, no seu aumento de espessura das paredes do canal, como também o fechamento do seu comprimento radicular. Isso é a apsigênese. Quando nós temos uma polpa necrótica, nós vamos optar pelo tratamento que nós chamamos de apsificação. Então, nós vamos tentar induzir a formação de uma barreira. Então, imagine aquele ápice aberto, como eu mostrei ali nas radiografias para vocês, e a polpa está necrótica. Então, eu vou ter que achar uma maneira de formar uma barreira apical para que eu possa suportar, para que eu possa sustentar o cone e o material obturador para que ele não extravase para a região apical. Então, isso é uma apsificação, onde eu vou induzir o fechamento desse forame apical, ou através da formação de um tecido mineralizado, a indução da formação dessa barreira mineralizada, ou eu mesmo, né, vamos fazer uma barreira apical. Nós vamos fazer uma barreira para segurar todo esse material obturador. Vejam aqui nesse slide que nós temos diversas etapas, né, diversas fases em que esse dente se apresenta com risogênese incompleta. Aqui na letra A, nesse slide, nesse desenho esquemático, nós temos como se fosse aqui a parede do canal radicular, e aqui na porção apical ele se apresenta de uma forma divergente. No exemplo B, ele já está numa forma convergente para a região apical, porém esse ápice ainda está incompletamente formado. E na letra C, nós temos as paredes totalmente paralelas, o ápice totalmente incompleto. Por que é importante eu saber, professora, se ele está na fase divergente, convergente ou paralela? Porque dependendo do quão incompleto ele está, eu vou fazer a opção pelo tratamento para induzir esse fechamento apical, que nós já vamos ver a seguir. Então, quais são os aspectos que nós temos que analisar? Vocês estão lá na clínica, apareceu um paciente que apresenta uma necessidade de um tratamento endodôntico, e o que vocês vão precisar analisar? Primeira coisa, em que estágio de desenvolvimento que está essa raiz? Como que vocês vão saber isso? Através de uma radiografia. Então, vamos radiografar e vamos analisar em que estágio que se apresenta. Se as paredes estão já quase convergentes, se elas estão divergentes ou se elas estão paralelas. Outro tema que nós temos que saber, se essa polpa está viva ou se está necrótica. Através da radiografia, nós podemos ver se tem lesão apical, se tem fístula, a gente sabe que é uma polpa necrótica, ou se é um dente que sofreu uma exposição pulpar, que tem sangramento, ou através do teste de vitalidade, a gente vai confirmar a vitalidade pulpar. Então, a gente vai ter que saber se esse dente está com polpa viva ou necrótica. Então, vocês fizeram todos esses exames e diagnosticaram que esse paciente apresenta risogênese incompleta e que é uma polpa viva. O que nós vamos fazer? Se o paciente tem polpa viva, nós não vamos remover essa polpa radicular. Porque se nós somente removermos a polpa coronária, lembram como é que chama quando a gente remove só a polpa coronária? É uma pulpotomia. E se eu fizer só a curetagem dessa polpa coronária, eu vou manter a vitalidade da polpa radicular. E com essa vitalidade da polpa radicular, eu vou conseguir manter o tecido vivo para que termine a formação radicular e depois eu possa concluir o tratamento endodôntico. Então é importantíssimo vocês se lembrarem disso, porque se o paciente apresenta a necessidade de fazer um tratamento endodôntico e ele está com a polpa viva, nós não vamos remover a polpa radicular. Nós vamos fazer uma curetagem dessa polpa coronária e vamos manter a vitalidade da porção radicular. Veja aqui nesse slide. Então, eu realizei uma pulpotomia,
com uma cureta bem afiada. Eu removi toda a polpa coronária, eu consegui fazer a hemostasia aqui na entrada dos canais radiculares e mantive viva a polpa radicular. Agora nós vamos fazer um selamento, vamos restaurar esse dente e vamos acompanhar esse paciente. A cada 3 meses, a cada 6 meses, a gente chama o paciente, faz uma radiografia e acompanha para ver se a formação radicular está em formação, está sendo concluída. Então, quais são as características para que eu possa fazer uma pulpotomia? Eu tenho que ter aquele aspecto, né, da polpa com uma coloração vermelho, rutilante, uma leve hemorragia quando estou removendo esta polpa coronária e um tecido pulpar com aquela consistência firme de uma polpa viva mesmo. Então, removi toda a polpa coronária, lavei a cavidade com soro fisiológico, uma bolinha de algodão, eu faço uma leve pressão na embocadura do canal, consegui a hemostasia. Qual o material que nós podemos utilizar agora para selar a entrada do canal? Existem 3 materiais que são utilizados. Pode ser o pó de hidróxido de cálcio, então com um porta-amálgama ou com uma espátula, nesta região aqui, vocês vão colocar o pó de hidróxido de cálcio, ionômero de vidro e vão restaurar. Nós podemos utilizar também o MTA, que é um material biocerâmico, que vocês já conhecem, que nós já vimos nas aulas anteriores, que é usado para selamento de perfurações. Ele também pode ser utilizado como um material aqui na região da pulpotomia, para selar a embocadura do canal, e daí também colocar ionômero de vidro e restaurar. Ou o Pulposan, que é o IRM, o óxido de zinco eugenol. Este material ele tem ótimas propriedades para ser utilizado também como um material de forramento aqui quando a gente realiza uma pulpotomia. Porém, vocês lembram que o eugenol não pode entrar em contato com a resina composta porque ele interfere na polimerização da resina. Então, se nós optarmos pelo Pulposan, pelo IRM, nós vamos fazer uma camada de ionômero de vidro para selar, para isolar esse óxido de zinco eugenol e restaurar. Quando que nós vamos optar por qual material, né? Pode ficar essa dúvida. Quando que eu vou usar o hidroxicálcio? Quando que eu vou usar o MTA? Quando que eu posso usar o IRM ou o Pulposan? O que a gente tem que ter em mente e lembrar são as propriedades de cada um desses materiais. Lembra que o hidroxicálcio nós utilizamos muito na dentística como material de proteção pulpar, porque ele é indutor de uma barreira mineralizada. Então, ele é um material que induz a formação de um tecido duro. Se vocês utilizarem o hidroxicálcio como um material na pulpotomia, pode acontecer de haver uma formação, uma deposição de uma barreira mineralizada aqui na embocadura do canal e futuramente, se precisar fazer o tratamento endodôntico, remover a polpa radicular ou por uma necessidade de colocar um pino intrarradicular ou precisar fazer o tratamento endodôntico, podemos ter dificuldades em acessar esse canal devido à barreira de tecido mineralizado formado. Então, o hidroxicálcio, ele é um material indicado, mas nós temos que ter consciência que podemos ter uma dificuldade no futuro se precisar fazer um tratamento endodôntico. Esta mesma dificuldade nós podemos encontrar se nós optarmos pelo MTA, que é um material também indutor da barreira de um tecido duro e pode me trazer essa dificuldade no futuro se eu precisar fazer o tratamento endodôntico radical, né, remover essa polpa radicular e usar uma retenção intrarradicular. Então, o óxido de zinco eugenol, que é um material já utilizado na odontologia há muitos anos, ele é um bom material ainda utilizado como pulpotomia, a ser utilizado como um material em pulpotomia, porque ele não tem essa propriedade de formar uma barreira de tecido mineralizado.
E futuramente, quando terminar a formação radicular, se eu precisar ou se eu optar pelo tratamento endodôntico daí da porção radicular, se eu precisar colocar um pino intrarradicular para dar uma retenção, uma sustentação melhor para esse dente, eu não vou ter esse problema que esses outros dois materiais podem me trazer. Mas podemos utilizar qualquer um desses materiais. Então, esses materiais eles apresentam algumas vantagens e algumas desvantagens. Nós temos dentro dos materiais biocerâmicos não só o MTA, mas também o biodentine, que também apresenta essas mesmas propriedades. Então, o que nós vimos até agora é qual é o procedimento que nós devemos realizar frente a uma necessidade de um tratamento endodôntico de um dente com risogênese incompleta com polpa viva. Então, nós vamos manter a polpa radicular, vamos realizar a pulpotomia e vamos selecionar um desses 3 materiais que nós vimos até agora. Após a colocação desse material, ionômero de vidro, e vamos restaurar o dente e acompanhar a evolução da formação radicular. Se nós estamos frente a um dente com necessidade de tratamento endodôntico, e através do diagnóstico nós confirmamos que ele não tem vitalidade pulpar, então esta polpa está necrótica, o tratamento vai ser totalmente diferente do tratamento com polpa viva. Então, nós diagnosticamos uma polpa necrótica, nós vamos ter 2 opções de tratamento. Ou um tratamento que nós chamamos de técnica mediata, ou o tratamento que nós chamamos como técnica imediata. A técnica mediata, ela necessita de múltiplas sessões e nós chamamos de apsificação. A técnica imediata, como o próprio nome diz, é uma técnica de uma única sessão. Eu vou resolver esse tratamento imediatamente através de um tampão apical ou através de um tratamento que nós chamamos de revascularização pulpar, que nós vamos ver adiante. Então, vamos falar da apsificação através da técnica mediata, que é a técnica que nós vamos utilizar várias sessões para fazer a apsificação. O que nós vamos fazer? Então, lembre que nós temos uma polpa necrótica, nós temos uma infecção, nós temos bactéria. Como nós já vimos em tratamento endodôntico com polpa necrótica, da mesma maneira com risogênese incompleta, nós vamos irrigar o canal com hipoclorito de sódio, nós vamos remover toda essa polpa coronária e radicular, porque existe uma necrose, existe uma infecção, através da instrumentação com as limas endodônticas mesmo. Qual que é a diferença? Como nós temos um dente com uma risogênese incompleta, onde nós temos as paredes frágeis, ainda finas, nós não vamos querer ampliar esse canal. Nós vamos simplesmente, com movimentos suaves, vamos irrigar com hipoclorito de sódio e com atração da lima levemente na parede do canal, remover essa polpa necrótica, esse resto de material necrótico que se encontra dentro do canal. Nós não vamos fazer pressão e vamos também irrigar com hipoclorito de sódio sem fazer pressão apical, porque lembre que esse ápice está aberto e pode haver um grande extravasamento de hipoclorito para a região apical e isso pode provocar dor e empurrar todo esse material ainda mais lá para a região apical. Então nós vamos remover toda essa polpa necrótica, secar o canal e vamos preencher o canal com uma pasta de hidróxido de cálcio. Aqui é um artigo que foi publicado em 2009, 2010, de um caso clínico que foi realizado no consultório, quando eu ainda era recém-formada. Então, imaginem vocês já iniciando o trabalho de vocês no consultório, apareceu uma paciente no caso com histórico de trauma, aonde eu realizei o teste de vitalidade em todos esses dentes anteriores, porque a gente não sabia quais que tinham sido afetados. Foi comprovada a necrose no dente 21 e no dente 22.
O que a gente vê na radiografia do dente 21? Que o ápice já estava totalmente completo. E na radiografia do dente 22, que ainda havia uma risogênese incompleta. Então, a opção de tratamento foi totalmente diferente para o dente 21 e para o dente 22. Os dois estão necróticos, só que o 21 já tem a formação radicular. Então, optamos por fazer o tratamento endodôntico convencional e o dente 22, que se encontrava com o ápice aberto, a técnica mediata através do preenchimento do canal com hidróxido de cálcio. Esse material bem radiopaco aqui é uma pasta de hidróxido de cálcio, onde nós manipulamos colocando iodofórmio para aumentar a radiopacidade do material e a gente poder observar que ele preencheu todo o canal. Porque lembre que o hidróxido de cálcio ele tem ação por contato. Então, quando a gente opta por essa técnica, a gente tem que ter certeza que o canal está totalmente preenchido pela pasta de hidróxido de cálcio, senão ele não vai induzir a formação de uma barreira de tecido duro lá na região apical. Então, foi preenchido todo o canal, foi feita a radiografia para comprovar esse preenchimento e foi feito um controle, uma preservação. Quando nós vimos que o cone estava travando lá na região apical, então quer dizer que o hidróxido de cálcio induziu a formação de um tecido duro, pudemos obturar e fazer o acompanhamento. Então vejo nessa radiografia 1 ano após a obturação e aqui 16 anos após a obturação. Eu consegui, é um paciente que eu tenho contato até hoje, então foi feita uma preservação após 16 anos. Então era uma criança e agora já é um jovem adulto, está com o dente ainda bem posicionado, observamos um tecido ósseo sadio e a preservação do dente. Então, esta é a técnica de apsificação, onde eu preenchi o canal com hidróxido de cálcio e esperar a formação dessa barreira de tecido duro. Qual que é a desvantagem dessa técnica? Que eu tenho que trocar essa pasta de hidróxido de cálcio a cada 30 dias, a cada 40 dias. Eu tenho que chamar o paciente, tenho que fazer o isolamento absoluto, remover o hidróxido de cálcio, agitar, secar e colocar uma nova pasta de hidróxido de cálcio para que ele tenha a ação dele novamente. Então é uma desvantagem porque eu preciso da fidelidade do paciente, que muitas vezes a gente não tem. Ele precisa retornar várias vezes ao consultório. Durante todas essas trocas, que pode levar de 6 meses a 24 meses, eu tenho que deixar com um material restaurador provisório, eu não vou fazer uma restauração definitiva para dali 40 dias remover. É uma outra vantagem, uma outra desvantagem. Esse tratamento ele não induz ao término da raiz, ele não vai fazer a raiz terminar a sua formação, ele vai simplesmente aonde parou a formação radicular, formar uma barreira de tecido duro. E pode haver riscos de fratura devido às propriedades higroscópicas do hidróxido de cálcio, pode haver uma fratura porque esse dente ainda não está restaurado, então ele apresenta uma série de desvantagens. Na época, alguns anos atrás, era a única opção que nós tínhamos e dá bons resultados e funcionava, só que apresentavam essas dificuldades. Hoje, através da técnica imediata, nós conseguimos resolver a situação em 1 ou 2 sessões. Como? Eu vou formar um plug apical, então ao invés de eu colocar um material que vai estimular a formação de um tecido mineralizado, eu já vou colocar um material lá na região apical para que ele suporte a obturação, através de um plug apical, que nós chamamos, que pode ser feito com um MTA ou com biodentine, que são esses materiais que têm esta capacidade de uma boa biocompatibilidade e ele tem um bom endurecimento, ele forma esta barreira lá no ápice. Então aqui como eles se apresentam, o MTA pode vir nessa cápsula e com esse envelopezinho com soro que a gente mistura, ele às vezes apresenta-se na forma de 2 envelopes, que vem o pó e o líquido, e agora já existe o MTA numa forma já
pronta que a gente pode utilizar, que aqui no Brasil ainda não está sendo comercializado, mas já existe nos Estados Unidos. Então agora vamos ver a sequência do tratamento que nós vamos seguir. Então, polpa necrótica, dente com risogênese incompleta, nós vamos fazer a descontaminação do canal, utilizando a irrigação com hipoclorito de sódio. Com uma lima, nós vamos raspar levemente essa parede do canal, sem a intenção de ampliar, apenas de limpar. Vamos remover todo esse conteúdo necrótico, tomando cuidado no momento da irrigação de não fazer pressão apical para não empurrar esse material necrótico lá para a região periapical. Realizei a descontaminação com hipoclorito de sódio. Nós podemos irrigar com EDTA para remover todo o smee layer. Neutralizamos o EDTA com o soro fisiológico. Secamos o canal com cones de papel absorvente e vamos fazer o plug apical com o MTA ou com biodentine. Existem umas seringas próprias para levar esse material o mais apical possível. Essa aqui é o exemplo de uma seringa. A gente manipula o material pó e líquido com essa seringa, pegamos o MTA, levamos lá na região apical e obturamos o canal como se fosse um dente com risogênese já completa. Vou mostrar aqui um caso clínico para vocês vivenciarem melhor essa situação. Então, essa é uma paciente jovem de 7 ou 8 anos de idade que sofreu uma avulsão do dente 21, que foi reimplantado, e depois que a mãe procurou o consultório odontológico. No exame radiográfico, o que a gente pode ver? Dente 11 e dente 21 com risogênese incompleta. Como foi feito o reimplante dentário, foi feita a radiografia e nós fomos fazer o teste de vitalidade pulpar. O dente 11 apresentava risogênese incompleta e vitalidade pulpar, e o dente 21, risogênese incompleta, e o teste de vitalidade pulpar, no momento, ainda positivo. Então, os dois dentes com vitalidade pulpar. Na preservação, após 6 meses, radiografamos novamente. O que a gente vê nessa radiografia diferente de 6 meses atrás? O dente 11, que apresentava o ápice bem aberto, risogênese incompleta, após 6 meses, o ápice completou a formação radicular. Então, a polpa estava viva. O dente 21, que no momento do exame apresentava teste de vitalidade positivo, 6 meses depois, a risogênese não havia completado, e são 2 dentes de mesmo período de formação radicular. E fizemos o teste de vitalidade e estava necrótico. Então, foi optado, nesse caso, pelo tratamento realizando o plug apical. Então, nós realizamos o esvaziamento do canal, fizemos a odontometria. Eu não vou entrar em detalhes como que se faz uma odontometria, vocês já sabem como que faz, vocês já sabem que tem que fazer a odontometria. Então, polpa necrótica, realizei a odontometria e com leve movimento na parede do canal, eu vou removendo essa polpa, irrigando com hipoclorito, como nós vimos. Realizamos o tampão apical com o MTA. Pode ver que clinicamente não é tão bonitinho e tão fácil como apresentei ali no slide esquemático para vocês. Aqui o ideal era que esse plug tivesse um pouquinho mais apical, mas às vezes no paciente isso é difícil de realizar. Então a gente conseguiu realizar o plug nesta altura do canal, a gente mantém. E daí vamos fazer a obturação normalmente, com cone, com cimento endodôntico, e vamos fazendo uma condensação lateral. Claro que nesse caso a gente vai selecionar um cone com uma conicidade já grande, por exemplo, o cone M, onde eu nem vou precisar colocar muitos cones acessórios. Cortamos a obturação e fazemos a preservação. Esse caso foi realizado em 2012. Após 5 anos, eu chamei a paciente, fizemos uma preservação em 2017. A paciente já tinha realizado, estava em tratamento ortodôntico. Houve uma pequena reabsorção apical,
mas o dente se encontra em posição, sem lesão, sem sintomatologia, nos dando o total sucesso do tratamento. Então aqui a radiografia como estava no momento do plug e após 5 anos. O que a gente vê? Que houve uma reabsorção um pouquinho da raiz e desse material, mas o dente apresenta em total condições de manutenção. Após o trauma, olha como era o dente e olha após 5 anos já com o tratamento ortodôntico. Aqui um outro caso clínico, só para a gente finalizar, que foi realizado com os professores do curso de especialização lá da BO, que foi publicado. Também, paciente jovem com risogênese incompleta, polpa necrótica, esvaziamento do canal com hipoclorito, limpeza do canal, descontaminação, plug apical com MTA e obturação. Nesse caso, foi optado em fazer, antes do plug apical com MTA, uma troca de curativo com hidróxido de cálcio, que pode ser realizado ou não. Como um cuidado maior de uma descontaminação, optou-se em fazer em 2 sessões. Então, colocaram hidróxido de cálcio como medicação. Uma semana depois, o paciente voltou, plug apical com MTA e a obturação do canal radicular. Plug apical e a obturação, prova do cone e a obturação. Após 6 meses, a gente vê ainda o total sucesso do tratamento. Como era, a raiz totalmente aberta e como ele estava após 6 meses. Então, as 2 técnicas que nós vimos, que é a técnica mediata e a técnica imediata de tratamento endodôntico com dente com risogênese incompleta, quando apresenta polpa necrótica, apresenta uma limitação. Qual é essa limitação? Eu não consigo continuar a formação radicular. A polpa, a parede está frágil, vai continuar frágil, o ápice estava aberto, eu criei somente uma barreira para eu poder fazer a obturação. O que nós vamos ver na próxima aula é um tratamento de risogênese, de dente com risogênese incompleta, com polpa necrótica, aonde eu vou induzir a formação da raiz, o fechamento apical, mesmo em polpa necrótica. Então, esse assunto nós vamos ver na próxima aula.